Miami, Veneza, Rio de Janeiro, Xangai. O que essas cidades têm em comum? Todas podem estar debaixo d'água até o final deste século. Não, isso não é ficção científica, não é exagero ambientalista, é matemática pura. Cientistas da NASA já calcularam. O nível dos oceanos está subindo mais rápido do que nunca na história humana. E a conta é assustadora. Até 2100, o mar pode subir até 2 metros. Isso significa 650 milhões de pessoas deslocadas, trilhões em prejuízos, cidades inteiras submersas. E o pior, o processo já começou e é irreversível. Fica comigo até o final porque o que você vai descobrir pode mudar completamente seu futuro. O oceano está vindo, e ele não vai parar. Vamos começar com fatos brutais. Desde 1880, o nível médio global dos oceanos já subiu entre 21 e 24 centímetros. Parece pouco? Mas aqui está o problema. A velocidade está acelerando. Nos últimos 25 anos, o mar subiu 2 vezes mais rápido que no século anterior. E não para de acelerar. A NASA, usando satélites de precisão milimétrica, documenta tudo em tempo real. Atualmente, o oceano sobe em média 3,4 milímetros por ano. Ah, mas é só 3 milímetros. Você pode pensar. Errado. Essa taxa está aumentando. Modelos científicos mais conservadores prevêem pelo menos 60 centímetros de elevação até 2100. Os modelos mais realistas? Entre 1 e 2 metros. E alguns cenários extremos falam em até 3 metros se o derretimento da Groenlândia e da Antártida acelerar como esperado. E aqui está a parte que ninguém te conta. Mesmo se parássemos de emitir carbono hoje, o nível do mar continuaria subindo por séculos. Por quê? Porque os oceanos têm uma inércia térmica gigantesca. A água leva décadas para aquecer, e uma vez aquecida, continua expandindo por muito tempo. É como um trem de carga em alta velocidade. Você pode tirar o pé do acelerador, mas ele não para na hora. O aquecimento que causamos nos últimos 50 anos ainda está no sistema, esperando para se manifestar. Estamos vivendo os efeitos das emissões dos anos 1970 e 80. Mas o que exatamente faz o nível do mar subir? Existem 3 mecanismos principais, e todos estão acontecendo simultaneamente. Primeiro, expansão térmica. Física básica. Quando você aquece a água, ela expande, ocupa mais volume. Os oceanos absorveram mais de 90% do calor extra gerado pelo aquecimento global. Isso mesmo, 90%. Os oceanos estão literalmente nos salvando de um aquecimento atmosférico muito pior. Mas o preço? Eles expandem. Essa expansão térmica é responsável por cerca de 1/3 da elevação atual do nível do mar. Segundo mecanismo, derretimento de geleiras de montanha. Existem mais de 200 mil geleiras no mundo, nos Alpes, Andes, Himalaias, Alasca. E elas estão derretendo em velocidade recorde. Só as geleiras do Himalaia perderam 8 bilhões de toneladas de gelo por ano nas últimas décadas. Quando essa água doce escorre para o mar, o nível sobe. Geleiras de montanha contribuem com aproximadamente outro terço da elevação. E agora, a parte verdadeiramente assustadora, o terceiro e mais perigoso mecanismo, derretimento das calotas polares da Groenlândia e da Antártida. Essas não são geleiras de montanha. São continentes inteiros cobertos de gelo. A Groenlândia tem gelo suficiente para elevar o nível do mar em 7 metros se derreter completamente. A Antártida, 58 metros. Relaxa, não vai derreter tudo de uma vez. Mas não precisa. Aqui está o problema. A Groenlândia já está perdendo 280 bilhões de toneladas de gelo por ano. A Antártida Ocidental, outras 150 bilhões de toneladas anuais. E a taxa de perda está acelerando. Em 2019, a Groenlândia teve seu maior derretimento já registrado. Perdeu 532 bilhões de toneladas em um único ano. É água suficiente para encher 200 milhões de piscinas olímpicas. E essa água toda vai direto para o oceano. E tem um efeito dominó terrível.
Quanto mais gelo derrete, mais rocha escura fica exposta. Rocha escura absorve mais calor que gelo branco, acelerando ainda mais o derretimento. É um ciclo de feedback positivo mortal. Quanto mais derrete, mais rápido derrete. Agora vamos falar sobre quem vai sofrer primeiro. E a lista é aterrorizante. Começando pelos países insulares. Maldivas, Tuvalu, Ilhas Marshall. Essas nações inteiras podem simplesmente desaparecer. Maldivas tem elevação média de apenas 1,5 metro acima do mar. Se o nível subir 1 metro, 80% do país fica submerso. Estamos falando de países perdendo sua existência física. Bangladesh é um dos casos mais trágicos. Com 160 milhões de habitantes e áreas costeiras extremamente baixas, estima-se que até 30 milhões de pessoas terão que abandonar suas casas até 2050. 30 milhões. É a população inteira da Austrália sendo deslocada. E para onde essas pessoas vão? Veneza, Itália. A cidade já está afundando e o mar subindo. Inundações que antes aconteciam uma vez por década agora são mensais. O sistema de comportas Mose custou 6 bilhões de euros e pode se tornar obsoleto se o mar subir muito mais. Miami, Flórida, uma das cidades mais vulneráveis dos UC já sofre com inundações de dia ensolarado, quando a maré alta simplesmente invade as ruas mesmo sem tempestade. Propriedades de bilhões de dólares estão em risco. E tem um agravante. Miami é construída sobre calcário poroso. Você não pode simplesmente construir muros. A água infiltra por baixo. Nova Orleans, já abaixo do nível do mar, depende de diques e bombas. Uma falha catastrófica como o furacão Katrina pode acontecer de novo. Mas pior. Xangai, China. 24 milhões de pessoas. Boa parte em áreas costeiras baixas. Jakarta, Indonésia, afunda 25 centímetros por ano por extração de água subterrânea e o mar sobe. Duplo golpe. O governo indonésio já decidiu mudar a capital para outra ilha. E aqui no Brasil, Rio de Janeiro tem bairros inteiros em risco. Leblon, Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca. A Lagoa Rodrigo de Freitas pode se conectar permanentemente ao mar. Santos, o maior porto da América Latina, está ameaçado. Recife, já vulnerável, pode perder áreas históricas inteiras, e não para nas cidades. Terras agrícolas costeiras, algumas das mais férteis do mundo, serão inundadas por água salgada. Deltas de rios como Nilo, Mekong, Gange, que alimentam centenas de milhões, estão em perigo extremo. Mas o aumento do nível do mar não é só sobre cidades submersas. Os efeitos em cascata são devastadores. Primeiro, refugiados climáticos em escala nunca vista. Estamos falando de centenas de milhões de pessoas sendo forçadas a migrar. Isso não é migração, é evacuação em massa. E para onde vão? Isso vai criar tensões geopolíticas massivas, guerras por recursos, colapso de fronteiras. Segundo, contaminação de aquíferos. Quando a água do mar invade a terra, ela contamina lençóis freáticos com sal. Isso destrói a água potável para a agricultura e consumo humano. Miami já enfrenta esse problema. Poços de água estão ficando salgados. Terceiro, intensificação de tempestades. Nível do mar mais alto significa que furacões e ciclones causam inundações muito piores. Cada centímetro a mais no nível do mar multiplica os danos das tempestades. O furacão Sandy, que devastou Nova York em 2012, causou destruição amplificada pelo nível do mar já elevado. Quarto, colapso econômico. Propriedades costeiras valem trilhões de dólares globalmente. Quando essas áreas se tornarem inabitáveis, estamos falando da maior destruição de riqueza da história humana. Bancos já estão começando a negar hipotecas em áreas de alto risco. Quinto, perda de infraestrutura crítica. Portos, aeroportos, estradas, usinas de energia, sistemas de esgoto. Muita infraestrutura vital está em áreas costeiras. Substituir tudo isso custa trilhões e leva décadas. Sexto, ecossistemas destruídos. Manguezais, pântanos costeiros, recifes de coral,
que protegem costas de erosão e tempestades, estão sendo engolidos. Sem essas barreiras naturais, áreas interiores ficam ainda mais vulneráveis e tem um efeito psicológico brutal. Imagine viver numa cidade sabendo que em 20, 30 anos ela pode estar debaixo d'água. Quem vai investir? Quem vai ficar? Cidades inteiras entram em espiral de declínio econômico antes mesmo de serem inundadas. Mas existe esperança? A resposta honesta é: depende. Primeiro, precisamos ser realistas. Alguma elevação é inevitável. O sistema climático tem inércia. Mesmo nos melhores cenários, vamos ter que nos adaptar a pelo menos 30 a 60 centímetros de elevação até 2100. A questão é: conseguimos evitar os cenários catastróficos de mais de 2 metros? Solução número 1. Cortar emissões drasticamente. Se mantivermos o aquecimento abaixo de 1,1 degrees, podemos limitar a elevação a níveis gerenciáveis. Então, conseguiu visualizar? Não estamos falando de um futuro distante em 2300. Estamos falando das próximas décadas. Pessoas nascendo hoje vão ver cidades icônicas sendo engolidas pelo mar. Vão testemunhar migrações em massa, colapsos econômicos, guerras por terra habitável. O oceano está vindo, e ele não negocia, não para, não tem pena. Mas aqui está a parte esperançosa. Ainda temos escolha sobre quanto o mar vai subir. A diferença entre 50 centímetros e 2 metros é a diferença entre adaptação difícil, mas possível, e catástrofe civilizacional. E essa diferença depende do que fizermos nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. Cada tonelada de CO2 que deixamos de emitir importa. Cada fração de grau de aquecimento que evitamos salva milhões de vidas e trilhões em prejuízos. Não é tarde demais para limitar os danos, mas a janela está se fechando rápido. Se este vídeo te fez perceber a urgência dessa crise, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre as questões mais críticas do nosso tempo. Compartilha com quem precisa saber. E agora a pergunta que eu quero que você reflita nos comentários. Se você morasse numa cidade costeira que cientistas preveem estar parcialmente submersa em 30 anos, você venderia tudo e se mudaria agora, ou arriscaria ficar e investiria em adaptação? E se ninguém quisesse comprar sua propriedade porque todos conhecem o risco? Deixe a sua resposta. Eu quero saber como você lidaria com essa situação real que milhões vão enfrentar. Até o próximo vídeo e lembre-se, o mar não espera ninguém.